Muito bom dia, está começando mais um Bom Dia Mercado. Hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro. Temos uma quantidade de jogos muito menores comparados à terça-feira e à quarta-feira, então a gente consegue comentar um pouco sobre como foi o dia de ontem em relação ao trabalho, em relação a resultados. Acho que é interessante também não só falar do futuro, mas também usar um pouco do passado para a gente poder aprender um pouco. Antes da gente começar, pedir para você que não é inscrito no canal se inscrever, é importante deixar o seu like. Aqui embaixo na descrição tem uma série de links importantes. O primeiro deles é o meu curso avançado, do iniciante até o avançado, né? Gratuito. Temos o link do bônus da minha parceira desse canal, a Betfair. Se você quiser concorrer aos brindes como esse também, é só participar nos comentários. Toda semana eu vou voltar a sortear esses brindes. Temos a plataforma do leitura, que eu sempre comento aqui, para você melhorar o seu estudo, a sua leitura de jogo através de estudos de caso práticos sobre isso, e trabalhar comigo no Discord também, se for do seu interesse. Temos o meu canal do Telegram e assim sucessivamente. Vou colocar na tela aqui como é que foi mais ou menos o dia de ontem, só para a gente comentar um pouco dos destaques, também não passar batido. Tivemos um empate da Atalanta contra a Juventus, um destaque ferrado para o goleiro Golini, que pegou pênalti do Cristiano Ronaldo, fez chover ontem, né? Ontem ficou nítido também que existe de fato aquela treta entre o Gomes e o Giampiero Gasperini. O Gomes tinha plena condição de jogo, só entrou aos 53, deu um possível passe aqui para o Freuler, porque foi uma roubada de bola dele. E aí fica difícil imaginar a Atalanta sem o Papu Gomes. O Papu está lá desde 2014, se eu não me engano, é o capitão da equipe, e é estranho para mim pensar no Papu Gomes fora da Atalanta. Eu acho que seria uma queda muito, muito grande, uma perda muito grande para a Atalanta. Tomara, talvez por algum motivo, por algum sentido eles voltem atrás nisso, mas pelo visto, pelo desentendimento tático, é o fim talvez da era do Papu Gomes na Atalanta. Também não é um garoto, acho que já tem 32 anos, estourou tarde, entre aspas, né? Se destacou tarde, mas seria uma perda muito grande para a Atalanta. O Milan não deu leitura para mim, não sei para vocês, comenta aí embaixo depois. O Milan não deu leitura para mim para trabalhar no back que eu vim buscar, então eu fiquei de fora, não encostei a mão nesse jogo. Inter e Napoli, vou ser bem sincero com vocês, também achei um comportamento estranho da Inter em alguns momentos do jogo, apesar da vitória de pênalti. Talvez eu tenha perdido o timing aqui de entrar no overlimit, todo mundo no Discord entrou, eu fiquei ali sei lá, olhando para outro jogo, acabei perdendo o bonde. E tivemos um Sassuolo empatando com a Fiore, também um jogo que não favoreceu tanto assim ninguém. Se o Sassuolo tivesse vencido, iria 25, até passaria a Juventus, assumiria a terceira colocação, mas acabou não conseguindo vencer. Na Bundesliga 2, aqui foi o meu melhor desempenho em mercado de gols, no jogo do Düsseldorf contra o Osnabrück. O Düsseldorf perdeu gol demais. Tivemos a vitória do Kiel, sofrida para cima do Nuremberg. O Kiel poderia ter feito mais gols aqui, eu fiquei agarrado no over à frente. E tivemos um Paderborn Braunschweig. Eu falei ontem que a saúde do Paderborn era baixa, rapaz. Só que o Paderborn começou abrindo 2-0 aos 19 minutos, né? Eu tive que ficar quieto, fazer o quê? Mas aí o Braunschweig foi lá e empatou o jogo. Não dá para ter odd de 1,50 na Bundesliga 2, né? A gente insiste em falar isso, mas o mercado continua colocando e a gente vai só vendo. Na Premier League, uma vitória do Everton, uma bela vitória do Everton contra o Leicester. O Everton dá um salto grande na tabela para 23 pontos, retorna ali o caminho das vitórias, né? O Everton que estava 2 jogos sem vitória. O Arsenal empatou com o Southampton. Pelo visto, o time do Southampton jogou muito bem e poderia até ter vencido o jogo no segundo tempo. E o Liverpool marcou no finalzinho com um gol do Roberto Firmino, um confronto direto importantíssimo contra o Tottenham. O Liverpool já abre 3 pontos na frente do Tottenham, e aí o Tottenham de novo, se eu não me engano, sei lá quantas vezes seguidas foram, o Tottenham tomou um gol no final e foi complicado, tá? O Tottenham já estava tomando um apavoro danado durante o final do jogo, e aí o gol do Firmino só foi a cereja do bolo. O Bayern de Munique não jogou bem contra o Wolfsburg, mas venceu com 2 gols do homem, do melhor do mundo atualmente, do cara que deve levar o prêmio do The Best, Robert Lewandowski, o Levagol. Cara, esse cara é fodido, não adianta, não adianta, né? A gente pode criticar, talvez pelo Neymar não estar no top 3,
claro, talvez seja uma crítica muito pertinente. Agora, melhor do mundo hoje é o Lewandowski, tá bom? Na minha opinião. O Leipzig ganhou do Hoffenheim um jogo fraquíssimo mesmo. Esperava muito mais do Leipzig, muito mais do Hoffenheim. Foi um jogo bosta, sinceramente, com todo respeito. O Leverkusen me deu o back mais fácil do dia. E eu acho que para muita gente também, pelo que eu estava conversando com o pessoal no Discord. O Leverkusen começou seu jogo amassando o Colônia. Deu para pegar esse back. Eu não fechei a posição e peguei de novo o segundo gol. Não deu tempo, né? Aos 8 e aos 10. Aí sim, depois do 2-0, eu encerrei minha posição. E o Leverkusen ainda veio a golear o jogo. E assumiu, de fato, o favoritismo para brigar ali por... Não vou dizer Champions, porque isso aí eu acho que vai brigar mesmo. Agora para brigar por título. Né? É um possível cavalo paraguaio? É um possível cavalo paraguaio. Né? Até porque quem seria, por exemplo, o Dortmund para criticar o Leverkusen? Porque o Dortmund é um dos maiores cavalos paraguaios que a gente tem aqui. Mas, por enquanto, se o Bayern continuar assim, tropeça, não tropeça, o Leverkusen ainda tem alguma chance. É claro, o Bayern de Munique ele geralmente espera o cara abrir ali 15 pontos de vantagem, 12 pontos de vantagem. Daí o Bayern começa a jogar. Mas enfim, eu acho que o Leverkusen pode sonhar ali, pelo menos com o segundo lugar. Eu acho que ele pode sonhar jogando desse jeito aí. Tá? Tivemos um jogo do Augsburg com a Arminia, esse aqui eu não consegui ver, mais uma derrota do Arminia. Né? O Arminia realmente a passos largos e a nadada tá forte para voltar. Barcelona venceu o Real Sociedad, quase tomei esse gol, cara, nem tenho feito La Liga, mas estava trabalhando no Discord com o pessoal, tá muito bem o Barcelona, vamos para esse back, vou eu para esse back no Barcelona, e eu não estava vendo a stream, por algum motivo eu falei, não, quer saber? Não vou ficar com dinheiro no mercado sem assistir o jogo, né? Abri a stream do Barcelona, tô lá vendo, realmente uma pressão muito forte, aí um escanteio para a Real Sociedad, falei, opa, vou fechar minha posição, porque eu não pago bola parada. Que bom que eu fechei minha posição, porque desse escanteio saiu o gol do William José aos 27 minutos. Depois, logicamente, o Barcelona empatou com um golaço do Alba, depois um gol do De Jong, mas eu já não estava mais lá. Só peguei mesmo uma pequena correçãozinha a favor quando a odd do Barcelona desceu. E aí vamos falar de Libertadores. Né? Muito se falou sobre a superioridade do elenco do Grêmio contra o Santos. Tá? E eu discordei principalmente da parte ofensiva. Achei que o Santos não jogou o Soteldo. Hein? Achei que o Santos com o Soteldo, com o Marinho, com o Caio Jorge, até que fez um bom jogo ontem, ele tinha um elenco, uma ofensividade, uma parte ofensiva melhor, na minha opinião. E aí fomos para o primeiro jogo, um mod do Grêmio muito amassado. Eu trabalhei no Lei Grêmio naquele jogo. E o Grêmio tomou um apavoro do Santos lá na arena, só conseguiu empatar no final e tomou muito contra-ataque. Tendo visto aquele cenário, eu fui para o segundo jogo com a seguinte questão. Eu até comentei outro com vocês, se o Santos abre o placar, eu tenho um Grêmio de novo vindo para cima, que foi o mesmo cenário da arena, e um Santos contra-atacando de forma muito perigosa. E foi o que aconteceu. Né? Foi um gol aqui ao primeiro minuto de jogo do Caio Jorge, uma falha, se não me engano, no meio campo do Jean-Pierre. Ali nesse cenário eu tinha um Santos já explorando bastante uma possibilidade de contra-ataque, mas ainda com uma pressão muito forte na marcação. Depois fez o segundo gol, um gol muito bonito do Marinho, e aí foi a minha talvez melhor entrada do dia também, junto com a do Leverkusen, buscar aqui um ovo de longa exposição depois do 2-0. Demorou a sair, mas veio 3 gols, um do Santos, um do Grêmio e depois mais um do Santos para fechar. E foi um jogo muito bom de se trabalhar em relação ao mercado de gols no segundo tempo, na minha opinião. Tá? Santos classificado, 5-2 no agregado, e o Renato mais uma vez é eliminado com resultado elástico da Libertadores, pelo segundo ano consecutivo. Se o Santos vai longe ou não, não sei. Né? Mas o Grêmio não teve essa facilidade toda, como muitas pessoas imaginaram. E no outro jogo tivemos o Racing, que eliminou o Flamengo para cima do Boca, 1-0. Pelo visto foi um jogo muito bosta, um jogo bem merda mesmo, não estou olhando estatística, mas a vitória do Racing é uma vitória muito importante. Não tomou gol e vai pro segundo jogo, que também pode ser um jogo muito merda, com a vantagem. Aí vai depender o quê? De como o Racing vai usar essa vantagem,
especificamente no segundo jogo. Se só recuar, como fez contra o Flamengo, por exemplo, o Racing, em determinados momentos do jogo contra o Flamengo, ele estava totalmente recuado, mesmo com um homem a mais. E eu acho que aí você dá campo para o Boca crescer, e aí se o Boca marcar o primeiro vai ser complicado. Então eu acho que o Racing tem que jogar de forma inteligente essa segunda partida. Tá? E no Brasileirão, para a gente fechar aqui a recapitulação de ontem, tivemos uma goleada praticamente, né, do São Paulo para cima do Galo. 3-0, mesmo sem o Luciano, um gol do Igor Gomes, um gol do Gabriel Sara, que foi o melhor em campo, e um gol do Jonas Toró. O Galo perde para o São Paulo no confronto direto agora. São Paulo abre uma distância considerável de pontos para o Galo. Né? São 4, 5, 6, 7 pontos de distância, os dois com 26 jogos. Palmeiras e Flamengo com 24 e Grêmio também com 24 ainda podem tentar chegar um pouquinho perto, mas o São Paulo muito, muito, muito embalado, muito bem, e aí a confiança vai crescendo. Né? O Brasileirão vai muito de confiança. Né? A gente vê a situação do Flamengo ano passado, os caras começaram, não tinha tomado muito gol, não tinha tomado muito gol antes, né? Era sempre abrir o placar. Quando começou a tomar gol, virava o placar porque a confiança do grupo estava muito grande, então o São Paulo vai passar por isso. E olha, puta resultado do São Paulo aqui em busca desse título que não vem há muito tempo. E o Atlético Goianiense ganhando do Fluminense. Esse jogo chegou a estar empatado até os 87, quando o goleiro Jean de pênalti fez um gol para o Goianiense. Goianiense que espanta qualquer chance, na minha opinião, aqui de rebaixamento e está brigando ali por Sul-Americana. Né? E o Fluminense vai descendo da árvore. Né? Quando a gente falava que o Fluminense estava acima da média, muita crítica. Mas aí a gente via aquela questão do quê? O Fluminense tinha uma frase, né? Ele era o pior time, né? Ele era o melhor time feio da competição. Porque o Fluminense é um time feio. Ele tem um time feio. Ele não tem um time pomposo, com vários jogadores com mais estrelas. Ele é um time feio, mas ele era o melhor time feio da competição. Então ele foi caindo um pouco porque ele estava muito acima da média. Né? É normal. Tem gente que não gosta de ouvir, mas é normal. Fazer o quê? E é isso. Ontem ficou por isso mesmo. Vamos falar então do dia de hoje. O que nós temos aqui para marcar? Nacional River Plate pela Libertadores. Deixa eu marcar aqui, depois a gente conversa. O United jogando contra o Sheffield. O Aston Villa, que já deu uma bela caída também lá embaixo. Roma e Torino. E aqui uma Bundesliga 2 para a gente conversar. Bora lá. Ó. Então ficou aqui. Primeiro jogo do dia. Aui contra Karlsruhe. O jogo do Aui, ele costuma me causar um pouco de dificuldade na análise pré, porque o Aui ele vai muito do que se passa no jogo. Tá? É muito difícil analisar o Aui pré-jogo, porque o comportamento dele muda muito durante o jogo. Às vezes faz uma partida espetacular de contra-ataque, às vezes faz uma partida horrorosa, só se defendendo. Às vezes faz uma partida muito boa de bola aérea, explorando e ganhando quase todas. Às vezes é um time muito ruim, então o Aui eu prefiro analisar no live. Tá? Inclusive essas odds me facilitam muito porque eu não crio nenhum viés aqui. Já o Karlsruhe eu tenho a ideia de que o Karlsruhe sempre pode tentar uma bola aérea, principalmente nos escanteios, sempre foi assim nas últimas temporadas que eu acompanhei, nas últimas 2 temporadas que eu acompanhei o Karlsruhe. Então, claro, essa coisa de sempre marcar de escanteio, uma hora não vai acontecer, né? Igual o Benevento contra o Napoli. O gol veio de escanteio, mas não é em todo escanteio que vai o Napoli não, contra a Lazio. Não é todo escanteio que vai sair um gol. Né? É normal, mas eu gosto de ficar de olho nesse fundamento para ver se eles estão ganhando alguma coisa. Tá? Então, um jogo muito difícil, um jogo para leitura. Eu acho que não é um jogo para match odds. Talvez umas possíveis bolas paradas do Karlsruhe, mas eu acho que é muito difícil explorar um match odds aqui. Eu não aconselho para ninguém trabalhar um match odds na Bundesliga 2 de maneira convencional, porque costuma ser doído o prejuízo, mas vamos ver se a gente tem, por exemplo, uma vantagem grande do Aui, uma recuperação do Karlsruhe. São esses tipos de situações que eu venho buscar na Bundes 2. Tá? Roma e Torino. Torino segue naquela fase horrível que o Torino está enfrentando, apesar de ter um ataque muito bom, apesar de ter uma bola aérea muito boa. Está numa fase muito fraca, nos últimos 5 jogos aqui, 3 derrotas e 2 empates. O Torino fora de casa, ele é um dos piores, né? Só ganhou uma. A Roma em casa ainda não perdeu, é dos times que estão invictos em casa. Isso aí não conta muito para mim.
Tá? Eu sei que os dois times têm uma excelente bola aérea, principalmente no escanteio. O Torino explora muitos escanteios pelo lado esquerdo. Quando tem possibilidade de bater pelo lado esquerdo, geralmente é o que eu tenho mais lembrança de vários gols do Torino vindo por ali. A Roma, se eu não me engano, nas últimas duas, acho que foi na temporada passada, ela foi líder nesse fundamento de gols de escanteio também, junto com a Atalanta. Então, é bom ficar de olho aqui nas bolas paradas, tá? A Inter, quando joga a Inter, também fala muito disso, mas a Roma sempre foi um time que se aproveitou muito disso, principalmente quando o Dzeko está em campo, que é um jogador muito alto e muito importante nesse fundamento. Tá bom? Jogo para Beck Roma? Não sei. A fase do Torino realmente é muito ruim. Eu acho que a gente pode ter um cenário aqui de Beck Roma 5, a Roma com a posse, mas é muito, muito importante você ficar de olho como é que está o posicionamento ofensivo do Torino em cima de uma possível linha alta da Roma. Se eu tenho isso, eu tenho uma possibilidade mais clara de contra-ataque, então eu posso ter um back mais perigoso. Não estou dizendo que não possa existir o back, estou só dizendo para ter um pouco mais de cautela. Gods assim exigem um time que pode jogar com linha alta, não há problema, mas que não pode ficar tomando tanto contra-ataque. E tomar cuidado caso esteja back Roma com a mão cheia nas bolas paradas do Torino. Tá bom? Tomar muito cuidado com isso daí. Eu acho que pode caber um back Roma, sim, mas é bom tomar bastante cuidado com as bolas aéreas do Torino e os possíveis contra-ataques do Torino. Depois temos os jogos do Unidos, os dois Unidos, o Sheffield e o Manchester. O Manchester eliminado da Champions League. Que pataquada, hein, o Manchester. Eliminado da Champions League, vai ter que jogar a Europa League, não sei se vai estar afim ou não. Jogando contra um Sheffield que está numa fase horrorosa, não venceu nenhum jogo ainda na Premier League. 21 gols sofridos, 1 ponto na competição. Não dá para pensar em outra coisa aqui a não ser buscar alguma coisa a favor do United, mas passa muito também pela vontade dos jogadores. Vai querer o que o United no jogo de hoje? Né? Eu tenho muita dificuldade de ler o United. Passa muito pelo Bruno Fernandes? Passa. Passa muito pelo Rashford? Passa. Né? Vai jogar os dois aqui? Pelo visto, sim. Não, pelo visto o Rashford não vai jogar. Tá, vai sim, ó. Rashford com a 10, acho que o número do Rashford devia ser, sei lá, 17, porque pesa demais essa camisa 10 nesse menino. Greenwood do outro lado e Martial. É um ataque bom do United, tá? Apesar de eu criticar muitas vezes o time, e eu critico muito por causa desse cara aqui, ó, que eu não gosto muito dele como treinador, mas é um ataque bom. Eu acho que vinga contra esse time do Sheffield aqui. Pode valer um possível back ao United, sim. E por último, nós temos um River Plate, jogamos a 1,80 fora de casa. Um River Plate que não precisa da vitória, porque já venceu por 2-0. Por isso essa odd talvez mais alta do River, né? Que se precisasse, essa odd já está 1,30, igual no primeiro jogo. É difícil a gente traçar um cenário aqui, né? Mas a gente tem um Nacional que vai ter que se expor pra caramba para devolver pelo menos 2-0. E a gente tem um River que, se ele quiser jogar, o campo vai estar completamente aberto. A gente vai ter um Nacional com linha alta, expondo provavelmente bastante bola aérea e dando muito, muito campo para o River Plate. Pensando nesse cenário e pensando que o River Plate pode querer jogar, um back River não é de todo mal, não. Tá? Eu até iria falar de mercado de gols aqui, mas um back River não é de todo mal, não, porque o Nacional ele vai se abrir, ele pode tomar, e aí depois que você toma o terceiro, abaixa aquela adrenalina toda, né? Porque você sai do vestiário pilhadaço. O treinador faz você ficar pilhadaço pra você poder recuperar o resultado. Se o River abrir o placar, cara, os caras vão murchar. Então, não vejo com maus olhos aqui um possível back River, não. O problema é, para você estar num back a 1,80, tu precisa de um time com a posse, pelo menos propondo o jogo, e é complicado você ter isso num time do River que não precisa vencer. Talvez o River entre um pouco mais relaxado, defendendo, e aí quando você tem um time sofrendo ataque, que é o caso que pode acontecer, né? O River sofrer ataque por não estar tão interessado, aí essa odd de 1,80, na minha opinião, não compensa para back. Aí talvez eu explore mais o mercado de gols por conta desses possíveis contra-ataques do River. Beleza? Então eu fico por aqui. Se você tem alguma informação mais relevante que eu possa ter esquecido em relação à escalação, por favor, coloque aqui embaixo, me ajude e ajude as outras pessoas também. Se você viu o vídeo até aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like. A gente se vê no Discord, se você trabalha lá comigo. A gente se vê no Telegram, se você me acompanha por lá. E a gente se vê amanhã também por aqui, nesse mesmo bate-canal.
Valeu, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Uma excelente quinta a todos. Bom trabalho e até amanhã.